Ezequiel capítulo 47, verso de número 1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que esse rio passe. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe esse rio. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Te pedimos, Senhor, fala conosco, ministra nossos corações, nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, nós não queremos sair da mesma maneira que nós entramos, mas nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Por isso, Espírito Santo, personaliza esta mensagem, Senhor, para cada coração que aqui está. Cada coração, Senhor, que precisa ouvir, precisa de uma palavra tua. O Senhor é aquele que direciona e transforma todas as coisas. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre os nossos corações, as nossas vidas, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, e eu estava conversando com a minha esposa, parece que assim, costumeiramente eu não trabalho com palavra temática, né? Mas as últimas 2 palavras e essa terceira eu creio que vem com o mesmo tema, né? A primeira das palavras, o Senhor nos falou sobre edificarmos a nossa casa na rocha. Semana passada nós falamos sobre o inferno, né? Um alerta de Deus. E agora continua Deus falando, nos chamando, né, a um encontro com as águas, a um encontro com Ele, né? Então, um tema muito propício para as nossas vidas. Então, nós estamos numa temática de Deus nos chamando, né, para o caminho da eternidade em nossas vidas, em nome de Jesus. E amados, Ezequiel aqui, ele fala sobre 4 níveis de experiência que ele vai passar. E essas experiências, eu e você, todos que aqui estamos também, nós passamos por ela. Eu não sei em que nível você pode estar, mas eu creio que todos que estão aqui estão em algum nível. E a palavra de Deus vai dizer que ele está à beira de um rio. E nesse rio, o Senhor vai medir 1000 côvados e vai chamar ele para aquela água. E para você ter uma ideia quanto que representa 1000 côvados, é mais ou menos por volta de 450 metros. Então a cada 450 metros ele vai medindo, e Ezequiel vai se aprofundando mais. Então a gente vê que existe também algo bem interessante aqui, existe um processo. Isso é interessante, porque quando a gente começa a analisar, é quase meio quilômetro, né, de distância. Então a gente vê que com o Senhor, as coisas são um processo que a gente vai caminhando, a gente vai andando. Às vezes a gente quer acelerar processos, mas nós precisamos aprender a respeitar os processos, porque nos processos Deus nos alicerça, nos processos Deus nos ajusta à maneira que Ele quer.
Então o Senhor vai medir ali, né, 1000 côvados e vai chamar ele para aquelas águas. E quando Ezequiel coloca os pés nas águas, ele vai ter a primeira experiência que a palavra de Deus vai nos dizer no verso 3. Ele vai dizer que quando mediu, né, as águas batiam nos seus tornozelos. E o que isso significa, amados? Significa início de caminhada. As águas no tornozelo do crente, ele quer dizer início de caminhada. Momento que nós começamos a caminhar, é quando tudo começa. Quando a gente entra no mar, são poucos os lugares que você já vai entrar pelo fundo, a não ser que você, né, esteja numa rocha, em algum lugar, para você entrar no fundo, no barco, no navio, aí você pode entrar direto no fundo. Mas normalmente, né, é assim que nós começamos, pelas margens. E é assim que nós começamos na presença de Deus pela primeira vez. É assim que eu e você começamos. É assim que talvez muitos estão começando ainda. Ainda estão com águas nos tornozelos. Ainda estão no início da caminhada com Cristo. E eu quero trazer hoje então você uma reflexão. Quantos se lembram, conseguem se lembrar, quando entraram pela primeira vez na casa do Senhor? Será que você consegue lembrar? Será que você consegue lembrar a primeira vez, quando você realmente teve um encontro com Jesus? É engraçado que até hoje eu não esqueço como foi o meu encontro com Jesus, onde foi, de que forma foi e o que eu senti. E foi único, né? Parece que nunca mais eu vivi aquele, que momento diferente, que momento maravilhoso, aquele encontro. Então, hoje eu quero que você relembre isso. Como foi o teu encontro com Cristo? Quantos aqui se lembram do início da caminhada? Quantos aqui se lembram quando as águas estavam no tornozelo? Nesse tempo, é interessante, mas você tinha uma sensibilidade única. Você tinha algo diferente na tua vida. Talvez antes mesmo de alguém cantar, de alguém pregar, de alguém trazer a palavra, você já sentia a presença de Deus. Parece que quando você colocava os pés na casa do Senhor, era diferente. Você já sentia assim, algo sobrenatural, algo que movia o teu coração. E a pergunta é, será que hoje a gente continua vivendo isso? Será que você continua com essa sensibilidade? A primeira nota do louvor, a primeira melodia, a primeira palavra, já na oração. Mas quantas vezes já na oração, a gente já não é mais a mesma coisa. A gente ainda está batendo papo, a gente ainda está querendo terminar de conversar com o irmão, a gente ainda quer resolver alguma coisa. A gente parece que perdeu a sensibilidade. Parece que essa sensibilidade que se chama primeiro amor, já não existe mais, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Hoje, durante o louvor, muitas pessoas, elas estão preocupadas em usar seus telefones e gravar, porque ela precisa publicar no Instagram, ela precisa colocar em alguma coisa. E se você for falar com elas, ela fala assim, não, mas é para as pessoas verem, mas você está perdendo um momento de intimidade com o Senhor enquanto está fazendo isso. O momento de comunhão. Então, o início da caminhada é um início de sensibilidade, é um momento que a gente tem sensibilidade, a gente sente, a gente deseja a presença do Senhor, e nada é mais importante do que a presença dEle. Nada é mais importante do que desenvolver uma comunhão com Ele, nada é mais importante do que buscar a presença dEle. Quantos aqui gostam de músicas antigas? É engraçado, já parou para perceber? Tem tantos louvores novos, mas a gente ainda volta para músicas antigas. Eu estava falando com a minha esposa isso hoje. A gente tem uma música, por exemplo, que a gente canta aqui, a gente canta bastante até. Tem várias, né? Mas tem umas que parece assim, passa ano, vira ano, a gente continua cantando. Porque parece que ela continua, porque ela é diferente. Porque ela foi composta com sensibilidade.
eu me lembro da década de 90, e a gente foi ver a música da década de 80, e a gente continua cantando, sabe? Aquela música, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. E a gente sente a presença de Deus, a gente sente, então sabe, quantos relembram as antigas canções? A Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quantos conheceram ao Senhor ouvindo esse louvor? Quantos de nós, algo que marcou a nossa vida, então nós voltamos, nós relembramos, porque isso traz esperança. Sabe, quando as águas elas dão no tornozelo, você consegue correr. Ela bate no teu tornozelo, mas você consegue correr. Mas o engraçado é que na presença de Deus, quando as águas estão no tornozelo e você está no início da tua caminhada, você não quer correr, você quer ficar. Mas e hoje, será que você quer ficar? Ou será que você corre? Porque a água não determina para onde você vai. Você pode ter movimentos, mas quando a gente está no primeiro amor, a gente fala, Senhor, não existe outro lugar para estar senão na Tua presença. Quando a gente está no primeiro amor, a gente fala como Pedro, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Quando nós estamos no primeiro amor, nós não nos importamos com mais nada a não ser a presença dEle. Quando nós estamos no primeiro amor, a gente não se preocupa se o som está alto, se o som está baixo. A gente não se preocupa com nada. A gente não se preocupa se tem alguém do nosso lado ou não. A gente não se preocupa se a igreja está cheia ou está vazia. A gente não se preocupa se está calor ou se está frio, se está chovendo, se está quente. A gente não se importa com nada. A gente só fala, Senhor, eu só quero a Tua presença. Eu desejo a Tua presença. Eu quero ver a Tua face. Eu quero ver a Tua glória. Como será que você está hoje aqui? Será que as águas estão nos tornozelos? Será que a gente está vivendo ainda este primeiro amor? Porque entenda isso, é isso que vai nos levar a águas profundas. O início da nossa caminhada é a parte mais importante, é o fundamento. Nós falamos sobre o fundamento. E é o princípio, é o início. E se nós estivermos no início certo, irmãos, a gente vai conseguir andar, a gente vai conseguir caminhar. E aí, quando você está vivendo esse amor, nada te impede. Você vai. Você quer conhecer a mais o Senhor, você quer buscar mais o Senhor. Aí a gente entra no segundo momento, e o anjo, o Senhor, ele chama o profeta e fala assim, agora eu vou medir mais 1000 côvados. E agora, o profeta, ele vai dizer que o Espírito de Deus, ele mede mais 1000, e as águas vão parar nos seus joelhos. Sabe o que é joelho para o crente? Oração. Os mais velhos sabem bem disso. Que joelho para o crente significa oração. Lembra quando você dedicava tempo de oração na presença de Deus? Lembra quando no início da caminhada você orava mais? Talvez você nem entendia, nem sabia que você estava orando direito. Você orava e falava, e era glória e aleluia, e talvez não saía muita coisa, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Enquanto você está orando, talvez você nem sabe o que você está falando. Talvez você está falando até tudo errado, mas o Espírito Santo vem, Ele pega essa oração e Ele leva, Ele transforma. Porque Ele é o nosso intercessor, Ele fala assim, é isso aqui, Pai, que Ele está querendo dizer. É isso aqui que Ele precisa, Ele não está se expressando direito, mas eu sei. Eu habito dentro dEle, eu habito dentro dela, e eu sei. Sabe, você tinha temor de Deus. Nada era mais importante do que dedicar um tempo na presença de Deus em oração. Mas parece que hoje tantas outras coisas são mais importantes. É como eu disse, talvez comece a oração 5 minutos antes de começar o culto. Talvez esse momento seria o mais importante para você, mas hoje já não é mais. Hoje é melhor eu terminar a minha conversa. O culto é daqui a 5 minutos. Eu não vou orar. Para quê? Durante a oração é o momento que eu vou resolver outras coisas. É a oração, deixa alguém orar lá. A gente perdeu a sensibilidade. A gente perdeu o temor. A gente se esquece aonde a gente está. E começamos a levar as coisas de qualquer maneira. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Como estão os nossos joelhos? Como estão os teus joelhos? Será que eles possuem marcas? Sabe, se você olhar para as mãos de uma pessoa comum, de qualquer um dos irmãos que aqui estão, se você falar assim, ó, deixa eu ver sua mão, e você passar a sua mão na mão do irmão, você consegue, às vezes só olhando, você consegue entender o tipo de trabalho que ela tem. Se é um trabalho pesado ou se não é. A gente consegue interpretar, a gente talvez não fale exatamente a função, mas a gente consegue dizer, essa pessoa trabalha com coisa pesada, essa pessoa não trabalha com coisa pesada. Então eu pergunto para você, como será que Deus tem visto os nossos joelhos? É interessante enquanto você, eu não sei se você parou para perceber isso, mas enquanto você está com seus joelhos no chão, você consegue se concentrar e olhar para Deus. É engraçado porque você olha só a cadeira, você não olha nada, você não tem nada para tirar a tua atenção. E aí a gente até começa a orar, mas passa 5 minutos, o joelho começa a doer, começa a incomodar um pouquinho, aí a gente começa a sentir dor. O que a gente faz? A gente levanta, a gente se senta, e a gente até tenta orar. A gente tenta orar sentado, continuar a oração sentado, mas você vai perceber que a tua oração já não é mais a mesma. Sabe por quê? Porque vez ou outra você abre o olho, e quando você abre o olho, você começa a olhar, está passando uma criança ali, a pessoa está caminhando ali. Isso começa a tirar a tua atenção, começa a tirar o teu foco de comunhão com Deus, e nós ficamos dispersos na nossa oração, quando nós deveríamos estar ligados com Cristo, quando nós deveríamos estar ligados com a presença dEle. Mas se talvez você tivesse dedicado um pouquinho mais, insistido um pouco mais, um tempo mais de joelhos, daí a pouco você não sentiria mais dor, porque você iria se acostumar. Mas hoje nós somos a geração que nós não nos acostumamos com a dor. Doeu, tomou remédio. Doeu, fazemos aqui, isso, aquilo outro. Vamos no hospital, vamos no médico. E eu não estou falando, não estou pregando contra você ir no médico. Mas a gente doeu a cabeça um pouquinho, vou tomar o remédio. Então nós nos tornamos essa geração, meu joelho doeu um pouco, incomodou um pouco, eu vou sentar. As minhas costas doeu um pouco, eu vou sentar. Essa semana meu chefe, ele conversou comigo, não sei que ele estava falando alguma coisa, a gente falou, como a geração de hoje é diferente. Porque a nossa geração, a gente ficava um pouquinho gripado, ou às vezes ficava gripado mesmo, a gente ia trabalhar. Hoje espirrou, é atestado de 2 dias, e não vai trabalhar. Porque a gente sente dor, a gente não quer sentir dor, então a gente quer tomar remédio, a gente quer cuidar, quando muitas vezes a gente vencia com fé.
Mas hoje, não. A gente não quer sentir dor. É o mesmo princípio quando você vê a mão de alguém que trabalha com pesado, e você vê a mão toda áspera, e muitas vezes machucada, ela não sente dor. Já não incomoda mais. Você fala assim, não, mas deve estar doendo. Não está doendo mais. Sabe, irmãos, eu sou a prova disso. Às vezes eu vou, teve um tempo lá que eu tive que arrumar a cama da Beca, tinha que tirar lá os negócios tinha que tirar parafuso, e eu fui lá e estava apertado, então eu fui lá, eu não tenho, parafusadeira elétrica, então vamos lá no manual, e vai, e mexe, eu tirei, fiz tudo, mas no final minha mão estava cheia de calo. Aí o que aconteceu? Estourou e doeu. Mas para quem já está acostumado, nem calo faria, porque já está acostumado. Então, o que eu quero dizer hoje, com esses exemplos, é que a gente não tem mais tanta intimidade com o Senhor, porque está nos faltando o joelho, porque a gente não quer sentir mais dor, porque a gente não quer mais desenvolver um relacionamento com Cristo. A gente quer algo superficial, porque se eu buscar mais, vai doer a minha carne. Eu tenho que abrir mão de coisas, eu vou ter que tirar certas coisas da minha vida, e isso vai me doer. Isso vai ser duro para mim, isso vai ser penoso para mim. Ah, se vai doer, então eu não vou fazer. Eu quero que você seja honesto com você. Se a sua família dependesse do seu joelho, e aí? Estaríamos perdidos, né? Porque a nossa geração não ora. São poucos, irmãos. Essa geração atual não ora. Eu não preciso perguntar mais quantos aqui oraram hoje. Pelo menos 10 minutos. Talvez nem orou. Talvez acordou e do tipo, vamos viver a vida. E na igreja eu oro, na igreja eu busco. Só que você não pode viver só com aquilo que você faz na igreja. A tua vida é lá fora. É lá que você vai se encher. Se você achar que você vai só se encher na casa de Deus, não vai dar certo. Você vai desanimar, você vai enfraquecer, porque você não tem vida de comunhão com o Senhor. Então está na hora de a gente desenvolver, amados. O nosso tempo vai passar. Vai vir uma nova geração, os nossos filhos já estão aí. E nós precisamos ensinar nossos filhos a orar. Mas a gente não ensina, a gente ensina a ver TV. A gente ensina a se entreter. Quando nós deveríamos, e eu continuo incentivando isso, tenha o culto no seu lar. Nós não tínhamos, sabe, antes da pandemia, a gente não tinha o costume de fazer direto. Mas após a pandemia, nós fazemos sempre. Não tem culto na igreja, tem culto em casa. Nós vamos buscar o Senhor. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a orar, a buscar. Ah, mas eles não vão buscar, pastor, mas eu vou começar a incentivá-los. Daí a pouco eles vão começar a buscar, eles vão começar a pegar gosto, vão começar a desenvolver e conhecer a Cristo. A gente acha que os nossos filhos só vão conhecer a Cristo se eles estiverem aqui na igreja. Ei, os teus filhos só vão conhecer a Cristo dentro da tua casa. Aqui é um complemento, mas é na tua casa que ele vai aprender a servir a Cristo, é na tua casa que ele vai aprender a orar, é na tua casa que ele vai aprender a se encher. E se você não ensinar os teus filhos, você não pode depois botar a culpa na igreja e esperar que a igreja resolva os teus problemas, porque não vai resolver, irmãos. Se você não tiver uma vida de oração na tua casa, uma vida de busca ao Senhor na tua casa, uma vida de exemplo. Jesus era um líder por exemplo. Se nós não vivermos assim, o que a gente vai esperar? Como que vai ser a próxima geração, irmãos? A gente já tem visto, quando a gente acompanha as notícias, que está se crescendo uma geração iletrada, sem conhecimento. Só conhece de futebol, só conhece de novela, de Big Brother, mas daquilo que importa não conhece, não sabe. E vai se tornando uma geração que é facilmente enganada.
Como será que nós estamos? Porque é engraçado é que nós somos impactados pela palavra. Isso acontece nas igrejas. Somos impactados pela palavra, nós vamos a congressos, nós vamos a conferências, participamos, nos emocionamos, mas nada muda. Sabe por quê? Porque você não tem uma vida devocional com Deus. Nós não temos. Joelho significa oração. Água nos joelhos é oração, um momento de intimidade. Será que a gente tem esse momento de intimidade com Deus? Será que você tem vivido esse momento de intimidade com Deus? Senão o que vai acontecer é, eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu não estou me sentindo bem, é isso, é aquilo. E às vezes a gente fica desesperado, a gente quer arranjar um culpado. Quando o culpado somos nós mesmos. Nós não temos buscado ao Senhor. Não temos direcionado nada sobre Ele. Mas simplesmente fazemos, talvez, do momento de estar na casa do Senhor, um hobby, uma atividade qualquer. Mas quando nós vivemos uma vida de oração, nós somos convidados a um terceiro momento. E é isso que o Senhor, Ele está mostrando para Ezequiel. Aí vai chegar o terceiro momento. E o terceiro momento, Ele vai falar de águas nos lombos. Agora as águas subiram de nível. Quando as águas estão nos joelhos, você ainda consegue correr. Talvez não como corria quando elas estavam no tornozelo, mas ainda você consegue fugir. E é o que muitos estão fazendo. Quando o assunto é oração, quando o assunto é consagração, oração é oração, irmãos, culto de oração é culto de oração, consagração é oração, mas a gente não consegue orar 10 minutos. E Deus está chamando a igreja dele a um momento de comunhão. Deus está chamando a igreja dele para despertar, para orar, para falar com Ele, para buscar, para ouvir a voz dEle. Mas será que a gente está ouvindo a voz dEle? Agora, quando as águas elas chegam nos lombos, agora tem mais dificuldade. Agora as águas estão nos lombos, fica mais difícil. Se você vai para uma praia e você pega um mar agitado, as ondas ficam muito fortes. E quando as águas elas chegam nos teus lombos, não é mais você quem determina para onde vai, mas é as águas que te levam para frente e para trás. As águas batem no lombo, vem aquela água forte, ela te leva para frente, você até tenta se segurar, mas não tem como. E aí, se você não fizer força, ela vai te puxar para trás. Terceiro momento, água nos lombos, significa dependência de Deus. Você se lembra que quando você estava no início da tua caminhada com Cristo, você procurava fazer tudo debaixo da direção de Deus? Você consultava a Deus? Você consultava os teus pastores, os teus líderes? Você não fazia as coisas simplesmente porque você queria fazer. Você buscava uma direção. Você orava, você buscava a Deus. Lembra que para qualquer decisão antes, você não simplesmente tomava de imediato. Eu vou fazer, decidi fazer. Eu decidi fazer isso aqui, então eu fiz. Não, você buscava a Deus. Você não agia pelo impulso. Talvez era o mais óbvio, mas ainda assim você falava, Senhor, é isso que Tu queres? Essa é a direção que o Senhor quer? Você buscava o Espírito Santo. Mas será que hoje simplesmente você quer agir por impulso? Isso aqui parece legal aos meus olhos. E você nem pensa direito. Quando até o Senhor na palavra dele, Ele vai dizer que se você vai fazer uma construção, primeiro você tem que calcular tudo, para saber se você vai conseguir chegar ao final dela. Porque se você não chegar ao final dela, vai ser uma vergonha para você. Então você calcula. Então quando você faz as coisas, você não faz guiado pelo momento, mas você faz guiado pela palavra de Deus. Você faz guiado por aquilo que o Senhor direciona. Você adorava ao Senhor. E adorar, irmãos, não é cantar. Adorar é um estilo de vida que eu e você cultivamos dia a dia. Mas muitas vezes nós temos perdido isso. Nós temos sido negligentes com o momento de oração.
Ah, pastor, mas não é fácil. Sabe, essa campanha que a gente tem feito de leitura bíblica é um desafio para as nossas vidas, porque a gente arranja muita justificativa de não ter o tempo. Mas a verdade é que você precisa ser sincero com você. Para aquilo que você quer, você arranja tempo. Você arranja tempo para jogar, você arranja tempo para ver TV, você arranja tempo para fazer o que você quiser, para estar no WhatsApp, no Instagram, qualquer, você arranja tempo. Mas quando você é regrado, você fala assim, Senhor, esse é o tempo que eu vou dedicar, ainda que você fale assim, eu vou dedicar 10 minutos, eu vou começar com 10 minutos, mas 10 minutos todos os dias eu vou dedicar a Ti, em oração, em leitura da Tua Palavra. E vamos lá, em 10 minutos você lê um capítulo fácil. Dá para você ler aí umas 3, 4 vezes, dependendo do capítulo. E você consegue meditar na palavra e falar, Senhor, fala comigo. Mas a gente fala que a gente não tem tempo, a gente fala que a gente está sempre correndo. E eu não duvido, a gente está sempre correndo, mas aquilo que a gente quer fazer, a gente consegue. Se verdadeiramente a gente quiser, a gente faz. Mas a gente vai perdendo isso. Será que você chegou aqui assim? Porque no primeiro amor a gente fazia, a gente orava, a gente jejuava, a gente cantava, a gente adorava, a gente fazia tantas coisas. Quando as águas estão nos lombos, irmãos, o seu caminho é determinado pelo movimento das águas. E as águas representam as águas do trono de Deus. E foi falado um pouco isso na quinta-feira. Nós precisamos dessas águas. Essas águas são aquelas que têm que voltar a mandar em nossas vidas. São aquelas que têm que direcionar em nossas vidas. É as águas que nos levam para o lugar, é as águas que nos direcionam, ou seja, é a presença de Jesus, é a presença de Cristo, que vai direcionar você para onde você deve ir, quais são os próximos passos a tomar. Deus está falando para você, ei, para de tomar as decisões por você mesmo, começa a buscar ao Senhor primeiro. Começa a deixar as águas do Senhor te direcionarem sobre o que você tem que fazer. São elas que precisam direcionar o teu caminhar. Agora, quando as águas, elas começam a te levar, e você permite que a presença de Deus seja aquela que te direcione em todas as coisas, então a gente vive o quarto momento, que é o quarto momento de Ezequiel, águas profundas. As águas agora estão sobre todo o corpo de Ezequiel, e para sobreviver, ele vai dizer que ele tinha que nadar. Não dava mais pé, não dava mais para ficar em pé, porque as águas iam cobrir ele por completo. Ele tinha que nadar, porque as águas estavam muito altas. Entenda algo, 3 momentos da tua vida te levam a viver um momento alto com Cristo. Primeiro amor, oração e dependência. Deus está ensinando algo para nós hoje, algo poderoso. Precisamos viver o primeiro amor todos os dias das nossas vidas. Precisamos viver uma vida de oração, precisamos viver uma vida de dependência. Quando você viver esses 3 momentos, isso vai te levar para lugares altos e profundos na presença de Deus. Deus está te chamando para você viver lugares altos. Imagina, irmãos, que você está dentro de uma piscina, e com você tem uma pessoa de 200 quilos. Consegue imaginar? Fora da água, você não levanta ela. Você pode tentar, você pode se esforçar, mas você não levanta uma pessoa de 200 quilos. Mas dentro da água, você levanta. Eu posso pegar o Guilherme, mais mirradinho, ele consegue dentro da água, dentro da piscina, levantar alguém de 200 quilos. Sabe por quê? Porque nesse quarto momento, quando o nível de água é profundo, você recebe força do céu. Você recebe força do Espírito Santo. Você recebe a graça de Deus sobre a tua vida. Você recebe a unção do Senhor, que você fala assim, da onde me veio essa força? Como eu estou conseguindo passar por isso? Como eu consigo desenvolver isso? Como é bom ser usado e receber esse poder de Deus.
Você coloca a mão sobre os enfermos, eles são curados. Você fala, você prega, você canta e você vê transformação na vida das pessoas através da sua vida. Lembra quando Deus usava você? Lembra quando Deus falava através de você? E hoje não acontece mais porque talvez você perdeu esse nível de comunhão com o Senhor. Talvez você perdeu esse nível de intimidade com o Senhor. Às vezes a gente estava lá em cima, a gente falava, Deus derramava o poder dele, a gente falava, a unção de Deus via, a gente começava a clamar, o fogo de Deus descia, Deus se manifestava com graça e com poder. Mas tem um problema. Muitas vezes quando a gente está lá, nesse lugar, a gente começa a perder o foco. E começamos a pensar que a força não é do Senhor, mas a força é nossa. Porque é a força do nosso braço. Tem pessoas que acham que a presença dela ou não é que vai determinar se o culto será bom ou não. Tem pessoas que acham assim, se o fulano ou o beltrano não tiver, então o culto não vai ser bom. Ei, o culto é a Deus, é você que dá o culto. Então se não for bom é porque você não deu o culto bom para Deus. Você não levantou as suas mãos para adorar a Deus como devia, você não orou como devia, você não entregou a sua vida para Jesus, você não abriu seu coração para ouvir a voz de Deus como devia. Você fechou seu coração porque você colocou o homem como elemento para que acontecesse alguma coisa, quando o homem não faz nada, quem faz tudo é Deus. Então tem pessoas que acham que só vai funcionar se for do jeito dela, ou se fizer do jeito que ela falou. Tudo que você faz, tudo que fazemos para Deus, entenda algo, depende de Deus. A gente está fazendo para Ele, mas dependemos dEle. Então não é a minha força ou a tua força. Às vezes a gente começa a construir uma trajetória com Deus linda, e depois de algo concluído, irmãos, bem estruturado, alguns eles podem achar, fui eu que construí isso, olha o que eu fiz. E achamos muito bonito o trabalho que foi feito. Olha, eu fiz aquilo ali, olha que legal. Parece que a gente tem um currículo, né? Olha o meu currículo, olha aquilo que eu fiz, que eu realizei. Mas não foi você, entenda algo, foi Deus. Ezequiel vive 4 momentos: primeiro amor, oração, dependência. E agora ele está fortalecido por Deus. E aí no versículo 6, o Espírito de Deus volta a falar com Ezequiel. E agora o que ele faz? Faz ele voltar às margens do rio. E voltar às margens do rio é onde tudo começou. Ele começou em águas rasas. E a cada momento o Espírito de Deus media mais 1000 côvados. Então entenda algo profundo nessa noite: o segredo do fim está no início. Por isso ele é o alfa e o ômega. O Senhor o mostra, o Senhor o leva à margem do rio. E no versículo 7, ele volta à margem. Mas para voltar à margem, existe algo também aqui que é decisão. Eu preciso decidir voltar. Ele poderia falar assim, não, eu quero ficar aqui. Mas ele decide voltar, ele entende isso. E é interessante que agora ele vai dizer o quê? Que há uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. É como se o Senhor dissesse para ele: Ezequiel, você quer mudar a tua história? Então volta onde tudo começou. Porque o povo de Israel foi vivendo assim. Começou pelas margens. Começou buscando a Deus, e Deus foi realizando sinais, maravilhas, poder. O povo foi crescendo, crescendo, até que chegou ao ponto de achar que a força era deles. Saul, em determinado momento, ele acha que a força é dele. Então ele acha que agora ele pode ser profeta, ele pode ser sacerdote, ele pode fazer tudo, porque afinal ele é a figura de autoridade de Israel, e o que ele fizer vai acontecer. É quase como se Deus estivesse submisso a ele. Deus vai fazer o que ele mandou fazer. Só que não é assim. E o povo de Israel vai vivendo essa história. Eles começam a crescer em tão nível. Deus está levando o povo, está fazendo uma nação forte, para que as pessoas sejam tocadas, para que outros povos saibam quem Ele é. Mas o povo de Israel começa a achar que eles são muito bons, e Deus está mostrando isso para ele. Vocês chegaram a um nível de profundidade comigo, mas vocês começaram a achar que a força era de vocês. Vocês achavam que vocês venciam pela força do exército, quando a força é minha. E aí Deus está falando: Ezequiel, para mudar a tua história, para mudar a história do povo, vocês precisam voltar onde tudo começou.
E Ezequiel, então, ele volta, ele está vendo agora uma abundância de árvores de um lado a outro. Provavelmente, irmãos, eu tenho para mim, não existia naquele primeiro momento, quando ele começa a caminhada, quando ele coloca os pés na margem do rio, que talvez ele teria comentado, teria falado alguma coisa, mas agora ele nota essas árvores, e entenda algo, uma árvore só pode nascer, se uma semente for lançada. Você já parou para pensar, você já viu a semente que você dava, quando você estava no primeiro amor? Você consegue imaginar as sementes que você produzia, quando você estava no primeiro amor? Talvez você não tinha 1/3 do que você tem, mas você lembra como que era a semente? Você não tinha um nível de espiritualidade que você julga ter, mas você lembra como era a semente? Você não tinha financeiramente o que você tem, mas você lembra como era a semente? Você não tinha recursos que você tem hoje, mas você consegue lembrar como era essa semente? Quem quer vir orar? Quem quer participar do coral? Eu não sei cantar, mas eu quero. Quem quer pregar? Eu quero. Eu não sei nem quem quer pregar, mas eu quero. Você se disponibilizava porque você queria ser usado por Deus e você queria fazer tudo para a glória de Deus. No primeiro amor, às vezes é isso, você tem que dar uma segurada, porque Ele quer fazer tudo. Se deixar, Ele faz tudo. Ele vem limpar a igreja, Ele vem orar, Ele vem se consagrar, Ele vai cantar, Ele vai pular, Ele vai fazer o que tiver que fazer. Não importa, porque Ele está no primeiro amor, Ele quer agradar o seu Senhor, Ele quer conhecer mais a Deus, Ele quer entregar tudo para Deus. Mas hoje, quando fala de, vamos fazer uma vigília, quantos estão aqui? A gente chama, irmãos, vem orar, vem buscar. Ah, mas eu estou cansado, hoje está difícil. Vem então no estudo bíblico, vem aprender a... Ah, não, mas eu estou cansado, trabalhei tanto hoje, é tão difícil, é isso, é aquilo. Então lembra como a tua semente era diferente antes. Você queria fazer aonde tivesse que fazer. Aonde pudesse te chamar para fazer alguma coisa, você seria o primeiro a dizer, eu quero fazer. Nem sei como fazer, mas eu quero fazer. Entenda algo, no primeiro amor a tua semente é diferente. É como agora se Ezequiel contemplasse, sabe, cada árvore, e lembrasse agora estou entendendo a razão de elas estarem ali. E talvez, irmãos, em uma delas estivesse escrita assim, o dia em que eu limpei o banco da igreja, uma árvore que cresceu ali. O dia em que ajudei no louvor. O dia em que eu fui visitar o fulano e o beltrano junto com o meu irmão. O dia em que eu chorei a dor com o meu irmão junto com ele. Um dia em que eu clamei com tanta intensidade, Deus, Ele falou poderosamente comigo. Essas árvores simbolizam as sementes que foram plantadas. Deus nessa noite está trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança. Deus está querendo ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. A essência que talvez você perdeu. A chama que tinha na tua vida. Que te atraiu. Que te aproximou. E fazia você desejar estar na casa de Deus todo momento que fosse. Então se é para orar, eu vou buscar. A gente não se importava com a circunstância de que forma que viríamos ou como iríamos embora. A gente só queria a presença de Deus. E se tivesse que caminhar, a gente caminharia 10 quilômetros se tivesse que caminhar. Mas todo esforço valia a pena para a glória de Deus. Todo esforço valia a pena para glorificar o nome do Senhor. Mas a gente cresceu. E hoje já não é mais. Hoje não. Hoje eu não estou tão afim. Hoje eu não estou com tanta vontade. Porque eu estou bem. Eu estou num nível espiritual bom na minha vida. Então eu não preciso buscar mais. Eu não preciso me consagrar mais. Eu estou bem com Deus, está tudo certo. Então Deus está nos chamando a atenção, irmãos,
sobre fundamento, sobre para onde você está indo. Ele está falando: ei, será que você não está precisando voltar para o início? Deus está trazendo a você a memória. Lembra quando você era criança? Lembra quando você era novo no reino? E talvez se não te dessem até a oportunidade, você ainda ficava chateado. Mas não porque você ficava bravo, porque você queria tanto entregar algo para o Senhor. Mas hoje nem se importar entregar, você se importa mais. Você já nem quer ser escolhido, você até se esconde. Quando o assunto é oração. Quando o assunto é buscar ao Senhor. Quando o assunto é aprender a palavra de Deus. Porque a gente já se encheu tanto, né? Deus está falando: você quer voltar a ser usado nas minhas mãos? Quer ser usado nas minhas mãos? Volte onde tudo começou. Volta. Volta para as margens do rio. Deus está falando para você: se você voltar, eu uso você de novo. Se você voltar para o início da tua caminhada, quando você questionava menos e fazia mais. A gente questiona muito. A gente é muito dodói. Tudo nos ofende. Não pode falar mais nada. Não, está falando de mim. É para mim, é uma indireta para mim. Ei, Deus fala para você: volta para o início da caminhada, quando você não se importava o que falavam de você. E você falava: Senhor, eu quero servir ao Senhor, o Senhor vai me justificar. Ou se eu tiver que aprender, eu vou aprender. Eu vou me humilhar se tiver que me humilhar. Se eu estiver errado, então eu vou me consertar. Mas hoje a gente é tão cheio de si, que a gente justifica os nossos comportamentos e os nossos atos. Quando Deus está falando: ei, aprende a descer, volta ao início da tua caminhada. No versículo 12, os novos frutos estão na margem do rio. Quando o crente ele começa a achar que ele é alguma coisa, que ele é maior que o seu Senhor, é porque ele parou de se alimentar de Deus. E a única forma de voltar a comer o alimento verdadeiro é voltar para a margem do rio, é voltar onde tudo começou. E a palavra de Deus diz que lá, versículo de número 12: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não feneçará sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, quando você volta ao início da caminhada, você olha para as folhas que foram produzidas, elas são remédios para a tua vida. Os frutos que você produziu no início, Deus está falando para você: é tempo de você se alimentar. Deus está querendo trazer um avivamento sobre a tua vida. Deus quer trazer você de volta. Quando a gente volta à margem do rio, a gente se desarma, porque no primeiro amor você volta a ser sensível a ouvir a voz de Deus. Como está a tua vida hoje? Vamos ficar de pé. Precisamos voltar à essência e ao início das coisas. Comece nessa noite a relembrar o princípio. Quando você não era ninguém, quando você não tinha carro, quando você não ganhava quase nada, mas lembra como era o teu coração. Você era um adorador. A tua semente era excelente, nada parava você. Quantas vezes você chegava encharcado na igreja, porque chovia, mas você vinha. E falava: Senhor, eu estou aqui para te louvar. Eu estou aqui para te servir. Quantas vezes você chegava com dor, mas você falava: Senhor, eu vim aqui para entregar o meu louvor a Ti. Você era um adorador e a tua semente era excelente. Veja que foi uma decisão de Ezequiel voltar à margem. Isso significa que é uma decisão minha e tua, de voltar ao início, de falar: Senhor, eu preciso voltar às margens do rio. Eu preciso voltar a ouvir a tua voz. Eu preciso voltar a falar: Senhor, escolhe eu, Jesus.
Quando Isaías ele tem um encontro com a glória de Deus, ele não diz mais, ai de vós, ele fala, ai de mim. Porque ele se encontra com a glória de Deus, e quando a gente se encontra com a glória de Deus, a gente cai diante dele. Quando o apóstolo Paulo, o Saulo até então, ele está perseguindo a igreja, ele tem um encontro com Cristo, ele cai. Porque a graça de Deus, porque a glória de Deus, quando a gente se encontra com a luz, nós nos derramamos, porque a luz revela quem nós somos de verdade. E Deus hoje está revelando, trazendo luz para mim, está trazendo luz para você, está falando, ei, é tempo de você se levantar novamente, é tempo de você viver aquilo que o Senhor te chamou para viver, é tempo de você sair do teu comodismo, é tempo de você ser avivado pela presença do Senhor, é tempo de você se levantar em Cristo Jesus. Ezequiel aceitou, Ezequiel ele quis. Deus quer devolver o coração que você tinha hoje. Deus quer devolver o coração que você, sabe, aquele coração que desejava, o coração que você tinha, que almejava a glória de Deus, que era mais importante do que tudo. Deus quer restaurar a aliança com você hoje. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez não é mais, você sabe, você não é mais o mesmo que você era do início. E isso é ruim. Deus quer que você volte a ser cheio da presença dEle. Deus quer que você, sabe, volte a ser quem você era. Que tinha aquele amor, que desejava, que transpirava, que almejava a presença de Deus, que a presença dEle era mais importante do que tudo. Que até que se você tivesse que ir para o hospital, você falava, Senhor, primeiro eu vou na tua casa e depois eu vou para o hospital. Mas eu não vou deixar o lugar de adoração para estar em outro lugar. Esse era o seu coração antes. Mas e hoje? Então Deus está nos chamando, como está a tua vida hoje? Será que, como foi pregado na quinta-feira, a tua cisterna, o lugar onde você armazena a água está rachado e essa água tem ido embora? Deus quer te tornar um manancial de águas. Deus quer te encher com o Espírito Santo. Deus quer avivar a tua vida nessa noite. Deus quer te encher com o poder, com a graça dEle, com a glória dEle. Por isso, se você se encontra dessa forma e você sabe como você está, eu quero encorajar você a vir à frente. Eu quero ministrar o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu quero ministrar essas águas que correm do Senhor sobre a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que onde o rio passa, tudo é transformado. Aonde o rio do Senhor passa, o Senhor Ele enche, Ele traz vida para aquilo que Ele está morto, Ele volta, Ele traz os frutos, Ele traz de volta a esperança. Por isso hoje, Deus está a renovar a tua vida, Deus quer te encher com o Espírito Santo, Deus quer te encher com poder, Deus quer te encher com a glória, Deus quer passar o vento dEle sobre a tua vida, um vento impetuoso, e encher a tua vida com a glória dEle, e encher a tua vida com o poder dEle. Por isso Deus fala, ei, desperta, abre o teu coração hoje para Ele. Oh Espírito Santo, vem aviva o teu povo, Senhor, não deixa a frieza entrar, mas Senhor, que esta palavra produza agora o fruto, Espírito Santo, que ela precisa produzir, Senhor, em cada coração. Aviva, Senhor. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, eu vou começar a orar. E se você entende isso, vem à frente. Nós vamos orar. Eu quero que os pastores, os presbíteros, os missionários ministrem poder. Chamem a presença de Deus. Chame o Espírito Santo de Deus. Chame a glória de Deus. Porque Deus quer fazer novas todas as coisas. Espírito Santo, Deus, Tu és aquele, Senhor, que tem o poder de convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite, a Tua palavra, Senhor, tem falado conosco, Senhor Jesus. Senhor, nos chamando, Senhor, ao encontro contigo, nos chamando, Senhor, ao encontro com as águas do Senhor. Senhor, nessa noite vem e aviva, Senhor, os Teus filhos, Senhor.
Os teus filhos, as tuas filhas que vêm até a frente, reconhecer, Senhor, eu preciso voltar. Talvez em algum lugar eu parei, mas hoje, Senhor, eu preciso voltar ao início da minha caminhada, ao início, Senhor, em que ardia no meu coração a tua presença. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, vem. Nessa noite, Espírito Santo, vou pedir para os pastores, vem à frente, vem ministrar, pastores. Espírito Santo, vem. Vem, Senhor, e enche. Missionários, vem ministrar. Evangelistas, vem ministrar. Espírito Santo, enche essa minha irmã com teu poder. Enche essa minha irmã com teu Espírito Santo agora. Senhor, enche com a tua glória, enche com o teu poder. Aviva, Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo. Aviva, Senhor, esse coração, Senhor, que já queimou um dia, que já ardeu um dia, mas hoje, Senhor, talvez se perdeu. Espírito Santo, passa agora, Senhor, o teu vento, Senhor Jesus, o vento de avivamento, o vento de cura, o vento de transformação. Espírito Santo, vem, Senhor, e toma teu lugar. Espírito Santo, vem e move, Senhor, sobre a tua igreja. Espírito Santo, vem, Jesus. Oh Deus, e transforma, Senhor, esse coração, meu Pai.